Desde que somos pequenos, certas coisas já são estabelecidas na nossa cabeça, como por exemplo, super-heróis. Aprendemos desde cedo que super-heróis são seres bons, pessoas que fazem o bem, que ajudam as outras pessoas. Esse é o propósito deles: ajudar, salvar o dia, farmar a aura, enfim, ser a personificação do bem. Isso foi demonstrado de forma clara desde sempre, nos quadrinhos, na televisão e nos últimos anos principalmente no cinema. Só que no meio de tanto heroísmo bonito, surgiram aqueles que pensaram diferente, que os heróis não precisavam ser tão bons assim, que para dizer a verdade, talvez faria até mais sentido que eles fossem algo mais próximos do que os vilões são. Pois pensa comigo, se os humanos já fazem um monte de merda sem poderes, o que aconteceria se eles pudessem voar, atravessar paredes ou sei lá, soltar raio laser pelos olhos? Bom, talvez os heróis não fossem tão heróis assim, né? E talvez onde vemos esse tipo de ideia sendo representada de forma mais eficiente seja em The Boys. Quer dizer, talvez não, com certeza em The Boys, pois os heróis daqui não são problemáticos, mas sim completamente quebrados. The Boys começou como uma série de quadrinhos lançada em 2006, criada por Garth Ennis e Derek Robertson. Logo de cara, você já percebe como eles decidiram subverter completamente aquele conceito que temos sobre heróis. As páginas eram um festival de violência gráfica, sangue e uma mistura de comédia absurda e horror. Os caras simplesmente resolveram tacar o maior dos foda-se e escrever uma história onde simplesmente não existia limites, basicamente. Eles criaram um mundo onde os heróis são basicamente celebridades mimadas. Eles fazem campanhas publicitárias, comerciais, ganham filmes próprios, mas por trás das câmeras eles fazem coisas que, digamos que faria qualquer vilão parecer uma pessoa razoável. E quem controla tudo isso é uma mega corporação chamada Vought, cujo objetivo está bem longe de ser salvar o mundo. Na verdade, a verdadeira preocupação deles é ganhar dinheiro em cima dos heróis. Muito dinheiro. Bom, mas é aí que entram os The Boys. Quer dizer, não é esse o nome oficial, mas a gente chama assim. O grupo principal da história, que é formado por pessoas que odeiam super-heróis e basicamente dedicam a vida a vigiar, manipular e às vezes até destruir esses caras quando eles passam dos limites. Bom, pelo menos eles tentam. Cada um com a sua história e passados bem pesados. Enquanto isso, do lado dos heróis, temos o grupo mais famoso do planeta, os Seven, que são basicamente uma paródia direta da Liga da Justiça. A HQ ficou famosa justamente porque não tinha filtro nenhum, violência absurda, humor extremamente ácido, críticas ao mercado de super-heróis, à cultura de celebridades e principalmente a ideia de que pessoas com poder absoluto automaticamente seriam boas. E foi exatamente esse universo completamente caótico que ganhou uma adaptação em 2019, quando a Prime Video lançou a primeira temporada da série. E foi ali que The Boys explodiu de verdade. Criado por Eric Kripke, o mesmo criador de Supernatural, a série já começa daquele jeito. Brutal. A série literalmente começa com um cara conversando com a namorada na calçada e do nada ela simplesmente vira uma nuvem de sangue. Sim, em menos de 3 minutos a série já mostra que ela não vai adotar um tom mais leve, diferente das HQs. Ela vai seguir com fidelidade aquele gore das revistas, o sangue e a violência. O responsável por isso é ninguém menos que A-Train, ou Trem-Bala, o velocista do set, o cara com super velocidade, que simplesmente atravessa a garota em uma velocidade absurda e continua correndo como se nada tivesse acontecido. E é nesse momento que somos apresentados ao protagonista da história, Hughie Campbell, um cara completamente normal, tímido, meio perdido na vida, que de uma hora para outra vê a própria namorada virar basicamente um milkshake humano, só restando as mãos dela ali. O cara em total choque, obviamente. E a reação da empresa responsável pelos heróis? Um pedido de desculpas e um cheque. Porque no mundo de The Boys, mortes causadas por super-heróis não são tragédias, são problemas de relações públicas. E é nesse momento que Hughie conhece um cara chamado Billy Butcher, ou Billy Bruto.
Billy Butcher é facilmente um dos personagens mais marcantes da série. Ele é sarcástico, violento, manipulador e tem um ódio gigantesco pelos supers. Mas esse ódio não veio do nada. Antes da história começar, a esposa dele teve sua vida destruída por ninguém menos que o maior herói do planeta, Homelander. E é essa vingança pessoal que move grande parte das ações dele ao longo da série. Mas Butcher não tá sozinho não. Temos também Leitinho. Sempre me pega um pouco um negão desse tamanho se chamar Leitinho, mas ok, talvez o membro mais equilibrado do grupo. Enquanto Butcher resolve tudo na base da impulsividade, Leitinho é o cara que tenta manter algum nível de racionalidade. Ele pensa nas consequências, tenta evitar que o grupo vire um completo desastre, basicamente o único adulto dentro da sala. Temos também o Francês, um personagem excêntrico eu diria, meio caótico, mas extremamente inteligente. Ele é o cara das armas, dos explosivos, tecnologia, e muitas vezes é quem salva o grupo quando as coisas começam a dar errado ali. E junto deles temos a Kimiko, uma personagem extremamente silenciosa, mas ao mesmo tempo bem marcante. Kimiko teve a própria vida destruída e foi usada como experimento, mas mesmo tendo passado por tudo isso, ela ainda tenta encontrar alguma forma de humanidade ali. E muito disso aparece na relação dela com o Francês, porque os dois acabam criando meio que uma relação bem legal ali, que acaba por humanizar uma personagem que, quando apareceu pela primeira vez, parecia o próprio Tinhoso em pessoa. Que diabo, rapaz? Isso é coisa do Satanás? E esse é o grupo de heróis da série, entre aspas, formado por pessoas extremamente diferentes que geralmente discordam um do outro e acabam discutindo praticamente sempre, mas eles são um grupo e mesmo com todas essas diferenças, as divergências de cada um, eles acabam no fim ajudando um ao outro e de certa forma viram meio que uma família ali, totalmente desconstruída, mas que existe. Enquanto isso, do outro lado da história, temos o grupo mais famoso do planeta, os Seven, uma paródia direta da Liga da Justiça, só que completamente quebrada. Temos a Rainha Maeve, que é tipo uma Mulher Maravilha desse mundo, uma heroína que no passado até acreditava na ideia de salvar o mundo, mas que com o tempo foi sendo destruída pela corrupção do sistema. Temos A-Train, completamente viciado em fama e ego, e em atropelar pessoas, como a gente já viu. Tenho que ir muito rápido. Temos o Profundo, que talvez seja a maior piada viva da série, um cara que teoricamente deveria ser um herói, mas que vive passando vergonha e tomando decisões idiotas. E conversando com peixes. Sim, ele conversa com peixes, e a série consegue transformar isso em algumas das cenas mais constrangedoras já feitas. Também temos o Black Noir, que talvez seja o personagem mais misterioso de todo o grupo, quer dizer, pelo menos no começo ele é. Também tem o Translúcido, que basicamente tem o poder de ficar invisível e possuir uma pele praticamente indestrutível, mas ele não dura muito tempo, pois é morto quando coloca uma bomba no rabo dele e explode. Por Hughie Campbell e companhia. Após o Translúcido e de Vasco, quem ocupa o seu lugar no set é a Luz Estrela, que talvez seja o coração moral da série, porque diferente de outros heróis, ela realmente acredita na ideia de fazer o bem, mas quando ela entra pro Seven, ela descobre que aquele mundo não tem absolutamente nada a ver com o que ela imaginava. Aliás, a cena da chegada dela ao grupo é uma das mais desconfortáveis da série, eu acho, porque ali ela percebe que aquele ambiente é completamente podre. Mas se existe um personagem que realmente define The Boys, é obviamente ele, Homelander, ou Capitão Pátria. Eu não sei se eu falo o nome dos personagens originais ou em português, foi mal, desculpa aí. Bom, Homelander é basicamente a versão mais perturbadora possível do Superman. Ele voa, ele tem super força, visão de calor, é praticamente indestrutível e ao mesmo tempo um completo psicopata. Mas o mais assustador não é só a violência, é o fato de que ele sabe que ninguém pode pará-lo. O cara não tem limites, não tem medo de consequências, e isso transforma cada cena dele em algo imprevisível. Ele pode estar sorrindo para uma multidão ou simplesmente matar alguém no meio de uma conversa. E existem muitos momentos na série onde você consegue perceber a perversidade desse cara. Talvez o momento em que percebemos isso pela primeira vez seja quando ele decide por não impedir que o avião caia. Essa cena é bem pesada porque mesmo com a Maeve ali implorando para que ela salve ao menos uma mãe com a sua filha, o cara simplesmente não dá a mínima e deixa todo mundo morrer.
Outro momento muito marcante que foi de cair o cu da bunda quando eu assisti pela primeira vez foi no discurso do Homelander, quando ele tá ali tentando acalmar alguns protestantes, mas ao invés de deixar a galera convencida com suas palavras, ele só deixa eles mais putos ainda. Aí simplesmente do nada, o cara lança uma visão de raio laser em toda a multidão. Aí o cara assistindo aquilo pela primeira vez fica como? Embasbacado. Aí a gente vê, né, depois que era só ele pensando em fazer aquilo, que ele não fez de fato, mas enfim, isso só serve para nos mostrar como funciona a mente dele. E o trabalho do ator Anthony Starr aqui é simplesmente absurdo. Ele consegue ser carismático e aterrorizante ao mesmo tempo. Na verdade, todo o elenco é muito bom, né? O Karl Urban, como Billy Butcher, por exemplo, é sensacional. Os trejeitos dele deixam o personagem ainda com uma personalidade, né, mais única. O senso de humor dele misturado com aquele jeito mais raivoso, tá ligado? Pô, a quantidade de falas de impacto dele durante a série é gigante. Inclusive, outro ponto que vale a pena ressaltar sobre a série é a quantidade de memes de qualidade que a série rendeu. Tanto do Homelander, Billy Butcher, é um acervo gigante que você vê direto aí pela internet afora. Puta merda! Isso foi do cacete! Viva os memes de The Boys! Se você parar para olhar a história de The Boys até a 4ª temporada, dá para perceber que ela começa como algo relativamente simples e aos poucos vai se transformando em algo muito maior. Por exemplo, na primeira temporada, a série estabelece muito bem esse mundo. A gente descobre que os super-heróis não são exatamente escolhidos, na verdade eles são criados. Tudo por causa de uma substância chamada composto V, uma droga desenvolvida pela própria VOT que basicamente cria super-humanos artificialmente, geralmente sendo injetada ainda em bebês. Ou seja, toda aquela ideia de heróis escolhidos pelo destino, na verdade é só mais um produto da empresa. E é justamente tentando expor esse tipo de coisa que os The Boys começam a se meter em problemas cada vez maiores. Enquanto isso, o Homelander começa a demonstrar cada vez mais instabilidade, porque apesar dele ser o herói mais poderoso do planeta, ele também é provavelmente a pessoa mais emocionalmente quebrada daquele universo. Ele foi criado em laboratório, nunca teve família, nunca teve uma infância normal. Então, basicamente, a única coisa que ele realmente quer é aprovação. E isso gera uma dinâmica muito interessante com o Billy Butcher, porque o Butcher odeia o Homelander mais do que qualquer outra pessoa no planeta. Mas, curiosamente, o contrário também é verdade. Os dois desenvolvem uma espécie de rivalidade extremamente pessoal. E o mais curioso é que, mesmo sendo infinitamente mais poderoso, o Homelander simplesmente não mata o Butcher quando tem a chance. Não é porque ele não consegue. Ele poderia fazer isso em literalmente 1 segundo. Mas no fundo, ele precisa do Butcher, porque o Butcher é uma das poucas pessoas que realmente enfrenta ele, que não tem medo, que não trata ele, né, como um deus. E isso acaba criando uma relação meio bizarra entre os dois, quase como se um fosse necessário para o outro existir daquele universo. Tipo Cristiano Ronaldo e Messi, Corinthians e Palmeiras, tá, eu acho que eu tô meio que exagerando aqui. Mas essa tensão só aumenta conforme chegamos na 3ª temporada, que talvez seja o momento onde a série realmente pisa no acelerador, porque aqui o Butcher decide fazer algo extremamente perigoso. Ele começa a usar uma versão temporária do composto V, uma droga que dá poderes a humanos por um curto período de tempo. O problema? Essa droga lentamente mata quem usa, ou seja, na tentativa de derrotar monstros, o Butcher começa a se transformar em algo parecido com eles, e é nessa temporada que surge um personagem muito importante, Soldier Boy. Durante décadas, ele foi vendido como o maior herói da América, basicamente o Capitão América daquele universo, mas quando ele finalmente aparece, fica claro que ele está muito longe de ser esse símbolo perfeito. Soldier Boy é arrogante, violento, instável pra carai e ainda por cima possui um poder absurdamente perigoso. Ele consegue liberar uma explosão de energia que simplesmente apaga os poderes de outros supers. Ou seja, pela primeira vez na série, aparece alguém que realmente pode enfrentar o Homelander. Mas aí vem a revelação que deixa tudo ainda mais maluco. Descobrimos que Soldier Boy é o pai biológico do Homelander. Lasqueira. Ele é o pai da criança. Que bom! Vai dar bom! E agora? Tá feliz? Sim, a VOT usou o material genético dele para criar o super-herói mais poderoso do mundo. Ou seja, o maior herói do presente foi literalmente criado a partir do herói mais famoso do passado. E quando esses dois finalmente se encontram,
A situação fica bem louca, porque enquanto o Homelander parece buscar algum tipo de validação, Soldier Boy simplesmente caga pra ele. Você é uma puta decepção. E isso leva a alguns dos confrontos mais intensos de toda a série, com batalhas envolvendo Homelander, Butcher e Soldier Boy. E tem aquela famosa frase do Billy Butcher que é muito boa. Que merda é essa? Nivelei o jogo. Ah, não, aí ele extrapolou. Isso deixa muito claro que aquele mundo tá cada vez mais perto de explodir. No meio disso tudo, ainda temos episódios, como o famoso Herogasm, que basicamente é uma reunião secreta de super-heróis onde, bom, acontece absolutamente tudo o que você consegue imaginar. E talvez algumas coisas que você definitivamente não quer imaginar. Oh my God, bro. Hell no, man. What the fuck, man? Mas talvez o momento mais importante de toda essa escalada seja quando o Homelander percebe algo extremamente perigoso, que existe uma enorme parte da população que adora ele exatamente do jeito que ele é, sem máscara, sem fingir ser um herói, sem esconder um monstro, e a partir desse momento ele começa a perceber uma coisa muito simples. Talvez ele nem precise mais fingir. E é exatamente nesse ponto que a história chega na 4ª temporada, com o mundo cada vez mais dividido, com os The Boys cada vez mais desesperados e com o Homelander cada vez mais próximo de se tornar aquilo que ele sempre foi por dentro. Um homem com o poder de um deus e a estabilidade emocional de uma bomba prestes a explodir. Bom, agora é esperar pela 5ª e última temporada da série. Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, ela até já foi lançada. The Boys se tornou sem dúvidas uma das séries de heróis mais relevantes de todos os tempos, e não é à toa. A série acerta demais em trazer o espírito caótico das revistas, e olha que pouparam muita coisa absurda. Certos conteúdos eles preferiram não ousar tanto assim. Se você acha a série pesada em certos momentos, experimenta dar uma olhada nas HQs. Bagulho é louco, fi. Mas enfim, eu fico por aqui. Até a próxima.